Dólar mais barato, o famoso dólar blue ou real blue, como muitas pessoas falam. Vou te explicar passo a passo e mostrar por que é mais barato, como trocar, aonde trocar, para você não cair em pegadinha e também alguns erros que eu já vi brasileiros passando que realmente pode atrapalhar sua viagem na Argentina. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Convido aí vocês para se inscrever e ativar as notificações. Aqui embaixo tem todos os nossos treinamentos e assim que os vídeos da Argentina forem saindo, vão estar todos aqui embaixo também na descrição e nos cards e nas playlists também, beleza? Vamos lá! Quando se viaja para a Argentina, principalmente Buenos Aires, as pessoas querem economizar. Lembrando que a tarifa, né, o dólar, o câmbio, o peso argentino ele já é totalmente desvalorizado por causa da inflação que eles estão tendo dia após dia. Acabei de voltar da Argentina e perguntei para muitas pessoas como realmente funciona o dólar blue e como que as pessoas entendem isso. Só para voltar um pouquinho na história, lembrando que anos atrás, 5, 10 anos atrás, o pessoal trocava mais ou menos como se fosse o dólar blue, a cotação um pouquinho menor, mas na rua. Hoje em dia tem as casas chamadas Western Union, que não valem a pena no mundo todo. Só que na Argentina elas valem a pena e muito. Vou mostrar tudo para vocês. Tem várias casas de câmbio dessa da Western Union espalhado ali pela Argentina. Então você pode procurar um lugar, tipo no centro eu vi, tem 4, 5, 6, uma do lado da outra. Uma tá cheia, vai na outra e assim você consegue trocar o seu dinheiro. Agora tem alguns pontos importantes que você precisa saber antes de eu mostrar na prática como que realmente vai funcionar o Western Union para você. Primeira coisa é que se você for sacar muito, o limite é 14 mil reais. Então, se você colocar esse valor, a casa de câmbio, a Western Union, pode não ter esse valor no momento, na hora que você for sacar. Acontece isso muito. Outra coisa, como o tratamento é todo feito por Pix, então é assim que eles vão ganhar o dinheiro e conseguir fazer essa cotação interessante. Eles pedem para fazer 7 dias antes. Eu fiz 3 dias antes, deu super certo, demorou umas 6 horas, e já estava na conta, e quando eu estava na Argentina eu fiz uma nova remessa e de novo foi muito mais rápido ainda, em 1 hora já estava na conta, então foi muito rápido. Se você for na Western Union, em Buenos Aires, você vai ver, está recheado de brasileiros, mas existem algumas coisas que brasileiros ou outras pessoas caem e eu vi, deu até pena. Vou explicar o que é. Quando aparece a lacuna lá, tem o seu nome, sobrenome e nome do meio. O que acontece? Se você tem um nome Álvaro Fernandes Júnior, você vai colocar Álvaro, vai colocar Fernandes e Júnior, o nome, sobrenome, né? Então, você estaria colocando certo, né, digamos assim. Mas lá, o nome do meio não deve ser utilizado. 2 pessoas na minha frente, na primeira vez que eu fui trocar, foram barradas e não conseguiu trocar o dinheiro, e mais uma menina que estava na minha frente também não conseguiu trocar o dinheiro por isso. Então se atente. E depois que você fizer todo esse trâmite em casa, você vai lá pelo aplicativo da Western Union, que eu vou mostrar daqui a um minutinho, para você fazer essa operação de uma maneira rápida e prática. E depois é só ir lá na loja. Então vamos direto aqui às considerações e como fazer todo o treinamento aqui. Vamos aqui para a parte bem importante, aqui a gente já entra no menu e bota enviar dinheiro. Aqui você coloca quanto você quer enviar. Então vamos dizer que eu vou com 2 pessoas. 2 mil reais, R$ 1.000 por pessoa. Então vamos às considerações. Então vou pegar na loja, tem que colocar todo aqui esse trâmite e aqui. Pix. Continuar e vai aparecer aqui as informações. Deu 168, vai dar 336 mil. Muito bom, hein? Então você bota aqui em Pix. E aqui uma coisa muito importante. Aqui eu coloquei Álvaro Teixeira Carlos Júnior. Se você tiver mais um sobrenome, coloca aqui. O nome do meio, ele não se aplica. Muita gente acaba colocando aqui o nome do meio, mas o nome do meio não se aplica. Se você colocar esse nome, você vai ter problema, como eu já vi várias pessoas. Algumas outras taxas aqui que a gente pode ver, que era a tarifa, tem o IOF também, mas mesmo assim vai sair muito mais em conta. Lembrando que o dólar também está um pouco mais alto, mas mesmo assim, aí agora é só clicar em enviar
e pronto. Estamos de volta, você viu como é fácil fazer, então você tem só se atentar exatamente isso, para você não colocar o nome do meio. Essa é a pegadinha que muita gente acaba não falando, só fala da Western Union, você vai lá, acha legal, faz, quando chega lá é barrado. Então, fazendo isso vai estar super tranquilo. Lembrando que o câmbio Blue é muito volátil. Quando eu tive lá, né, quando eu tava vendo antes de viajar, tava 130, 140. Quando eu fui foi 152 e no último dia bateu 160, já tá 166. Ou seja, ele vai mudando, só que os preços também dos mercados, das coisas, eles sobem um pouco. Então você pode estar pagando ali, recebendo 200, só que não quer dizer que esse 200 estava valendo a mesma coisa do ano passado. Então tem a valorização, tem a inflação, mas mesmo assim os preços estão bem baratos. Aqui nos cards e também nos vídeos finais, se ainda não foi lançado, vai ser lançado, vão ter todas as dicas de restaurante, onde você se hospedar, quais os passeios que você pode fazer, Dutch Free, tem tudo. Você pode conferir e não ficar de fora de nada. Lembrando, o dólar paralelo, que é esse dólar blue, né? Porque existem várias cotações, são mais de 8 cotações na Argentina, né? Então o dólar blue é o que a gente pratica. Então se tiver mais ou menos uns 166, como eu mostrei aqui na Western Union, então na casa de câmbio no Brasil vai estar uns 70 e na casa de câmbio lá você trocando vai estar uns 100. Ou seja, você aí está ganhando quase o dobro, né, da casa de câmbio daqui da Argentina e quase o triplo da casa de câmbio do Brasil. É isso mesmo. Sem falar em outras opções que eu também vou trazer para vocês. O cartão, você também tem algumas facilidades, eles te dão como se fosse cashback, então você gasta 100 e devolve 30, 35, mais IOF, tem várias cotações que o governo argentino está fazendo ali como incentivo para o pessoal, né, para os brasileiros, para os turistas gastarem mais e injetar dinheiro na própria economia. Então, espero que tenham ajudado vocês. Não esqueça, procure a casa de câmbio Western Union onde você estiver, faça isso porque essa é a melhor maneira de você economizar na Argentina. Não existe outra maneira de você economizar pelo menos aí uns 70%, já que você gastaria 2.000 na casa de câmbio, você vai trocar ali por uns 1.000, então vai conseguir aí economizar metade da sua passagem, que aí você pode comer, trocar por passeios, entre outras coisas. Então, tem aqui também tesouros argentinos, que eles te dão até R$500 para você gastar em comida, passeio, ou seja, realmente está valendo muito a pena ir para Buenos Aires. Buenos Aires não estava na minha lista, né, de favoritos ou de viagens que eu queria fazer, mas me surpreendeu muito positivamente. Fiquei uma semana lá e pretendo voltar novamente para ir no jogo do River, do Boca, para conhecer um pouco mais as noitadas e bares secretos que tem, principalmente as noitadas com bares secretos que tem lá, a prisão, que eu acabou não conseguindo ir porque a gente foi em degustação de vinho, a gente realmente fez para conhecer a cidade, já que eu não conhecia nada. Então absorvi bem as coisas que tinham na cidade e agora quero voltar com calma para mostrar tudo, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, tem todos os nossos treinamentos aqui para você ficar inteirado de tudo. Espero que vocês gostem dessa playlist que vai aparecer também, totalmente dedicada a Buenos Aires, beleza? Um grande abraço, vou ficando por aqui. Já se inscreveu, ativou as notificações, então é isso. Valeu, um abraço, fui!